E aqui estão os palpites de sexta-feira, dia 14/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Bundesliga 2. Magdeburg contra Hamburg. O Magdeburg é o quarto e o Hamburg o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Magdeburg venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Hamburg venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do Hamburg e um empate, 2-2 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Liga Saudita, Al-Nassr contra Al-Kholoud. O Al-Nassr é o quarto e o Al-Kholoud o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Nassr venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Al-Kholoud venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Argentino, Argentinos Júniors contra Aldosivi. O Argentinos é o segundo do seu grupo e o Aldosivi o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Argentinos venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Aldosivi empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 9. Palpite, casa vence. Godoy Cruz e San Lorenzo. O Godoy Cruz é o 10º do seu grupo e o San Lorenzo o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Godoy venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o San Lorenzo venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do San Lorenzo e um empate, 1-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato francês, Nice e Auxerre. O Nice é o 3º e o Auxerre o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Nice venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Auxerre venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Auxerre e um empate, 0-0 e 2-1. Palpite, casa vence. Championship, Bristol City contra Norte. O Bristol é o 7º e o Norte o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Bristol venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Norte venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do Bristol e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Italiano, Genoa e Lecce. O Genoa é o 12º e o Lecce o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Genoa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 7.
Nos últimos 5 jogos, o Lecce empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato holandês, segunda divisão. Eindhoven contra Excelsior. O Eindhoven é o 12º e o Excelsior o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Eindhoven venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Excelsior venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Excelsior, 2-0 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. FC Emmen contra Young Utrecht. O FC Emmen é o 9º e o Utrecht o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Emmen venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Young Utrecht venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do FC Emmen, 3-2 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Helmond contra Young PSV. O Helmond é o 11º e o PSV o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Helmond venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o PSV empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, também empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Helmond e um empate, 2-2 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Mastite contra AZ. O Mastite é o 14º e o AZ o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Mastite venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o AZ venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias de 3-2 do Mastite. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Paraguaio, Guarani contra Tembetari. O Guarani é o 3º e o Tembetari o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Guarani venceu 3 e perdeu 2. Jogando em casa, também venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Tembetari venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Só venceu 1 em 10 jogos. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato Turco, Galatasaray contra Antalyaspor. O Galatasaray é o 1º e o Antalyaspor o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu 1 e empatou 4. Ambas marcam sim um 7. Nos últimos 5 jogos, o Antalyaspor venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Galatasaray, 2-1 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.